Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Santos Cunha da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Vamos para mais um encontro Direito Civil 5, Direito de Família. Hoje trataremos dos regimes de bens específicos. Vimos na aula passada, nossa aula 5, sobre a introdução ao regime de bens e o pacto antinupcial. Então nós vimos a matéria introdutória do regime de bens. Especificamente, vimos as disposições gerais ali no 1639 até o 1652 e as regras do pacto antinupcial. Na aula de hoje, entraremos aqui no 1658 e vamos até o 1688. Ou seja, falaremos dos regimes de bens de forma específica. Então, novamente, utilizando a doutrina do professor Flávio Tartucci, Carlos Roberto Gonçalves, e vamos lá para essa aula super interessante. Então, para iniciar, vamos falar do regime da comunhão parcial de bens, que é o chamado regime legal ou regime supletório. O que é isso, regime legal ou regime supletório? No silêncio das partes, se as partes não dispuserem a respeito do regime de bens, o próprio cartório irá imaginar que você quer o regime da comunhão parcial de bens. Outra situação é que, em caso de nulidade do seu pacto antinupcial, vai recair também o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime está disposto no 1658 a 1666 e também é o regime legal no caso da união estável. Se não tiver nenhum contrato a respeito dos bens na união estável, essa união será regida pela comunhão parcial. Beleza. Aqui é uma regra bem básica e simples. Vamos acompanhar no desenho. Então eu tenho aqui bens do marido antes do casamento, bens da mulher antes do casamento, e nós temos os bens comuns que vão comunicar. Então a regra é: comunica-se os bens havidos durante o casamento, com a exceção dos incomunicáveis. Então tudo que foi adquirido na constância do casamento será comunicado, com exceção dos bens do 1659. Vamos lá? Então, tudo que foi adquirido na constância do casamento comunica. Lá na dissolução nós vamos dividir, partilhar, com exceção dos excluídos daqui, dos incomunicáveis do artigo 1659. Vamos ver quais são esses bens? Os bens que cada cônjuge já possuía ao casar, e aqueles havido por doação ou sucessão, bem como subrogados no seu lugar. Então, olha, o bem que eu já tinha antes é meu, o que eu recebi de doação ou de herança, sucessão, também é só meu, e os subrogados em seu lugar. O que é a subrogação? Subrogação significa substituição. Então eu substituo um bem por outro. Então imagina que eu tinha um lote de 100 mil reais antes do casamento. Esse bem é meu. Entrei no casamento com esse lote de 100 mil reais. Não comunica. Vendo esse lote por 100 mil reais e compro uma casa de 100 mil reais. Eu subroguei, troquei o lote pela casa. Essa nova casa, apesar de ser constituída dentro do casamento, ela não comunicará, porque houve uma subrogação real. Então, um exemplo, nos casos de venda de bens, sendo adquiridos outros bens como produto dos primeiros. Bacana, né? 2. Não comunica os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. É a mesma regra que eu acabei de falar. Eu já tinha um valor exclusivo, que era só meu, por esse valor
eu comprei algo, mesmo que seja na constância do casamento, houve aqui uma subrogação. Então olha que bacana esse exemplo. O cônjuge venda bem particular e recebe 100 mil reais. Então esse 100 mil é dele, é um bem particular só dele. Adquirindo outro durante o casamento por 150 mil reais. Houve a subrogação de 100 mil reais. E a comunicação quanto aos 50 mil, esse sim será partilhado. Então eu tiro os 100 mil, devolve aqui, que gera meu, e desses outros 50 mil que excedeu, aí sim será 50% para cada. Então nesse caso eu tinha que partilhar 50 mil, 25 para cada. Ok? 3. Não se comunicam. As obrigações anteriores ao casamento, dívidas pessoais de cada cônjuge. Bem simples. 4. Não se comunicam ainda. As obrigações decorrentes de ato ilícito. Então, o ato ilícito que eu pratiquei antes do casamento, mesmo que venha a ter uma sentença posterior ao casamento, esse ato ilícito não vai comunicar os bens da minha esposa, salvo reversão em proveito do casal. Então, olha o exemplo. Se os cônjuges possuem uma fazenda e o marido, na administração da mesma, causar um dano ambiental, haverá responsabilidade solidária do casal, respondendo todos os seus bens. Isso porque a atividade desenvolvida na fazenda era realizada em benefício do casal. Então, em regra, obrigações decorrentes de ato ilícito não comunicam, salvo se houve uma reversão em proveito do casal. Súmula 251 do STJ diz: a qual a ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele foi resultante aproveitou ao casal. Então, eu só posso, o ato ilícito que eu cometi antes do casamento. Depois do casamento, eu só posso cobrar esse ato ilícito também dos bens da minha esposa se eu comprovo que ela foi beneficiária desse ato ilícito. 5. Bens de uso pessoal. Então isso é óbvio. Exemplo, joias, roupas, escova de dente, relógio, celular, CD, DVD. Obras jurídicas, coleções raras, instrumentos profissionais, livros, bisturi. Então isso aqui não comunica na dissolução do casamento. 6. Proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, o que inclui salário, remuneração em sentido amplo. Beleza. Então, salários não comunicam, tá? Só que, olha o problema que isso causa. Normalmente, como é que as pessoas adquirem os bens durante o casamento? Com salário. Então, nós não podemos ler aqui de maneira ao pé da letra. Tudo que foi adquirido com salário não comunica? Então, nada vai comunicar nesse casamento, porque quase tudo, normalmente, as pessoas adquirem por meio do salário. Então, o professor Flávio Tartucci fala, olha, existe um problema técnico em relação a esse comando. Pois se eu interpretar de maneira literal, letra da lei, então nada será comunicável. Desse modo, como a doutrina adere, a norma merece uma interpretação restritiva. Então eu vou ler ela de maneira mais restritiva, não ao pé da letra. Ok? 6. Não se comunicam as pensões, meios soldos, montepios ou qualquer outra renda semelhante, porque tem um caráter pessoal. O que são essas situações? Uma pensão aqui, por exemplo, uma quantia paga em virtude de lei, uma pensão por morte, por exemplo, ali paga pelo INSS, meios soldos, metade do valor que o Estado paga ao militar reformado, montepios, pensão paga pelo Estado aos herdeiros de um funcionário público falecido. Então,
esse dinheiro aqui que vem em formato de pagamento tem caráter pessoal, não tende a comunicar. Nós vamos ler com a mesma visão aqui dos proventos do trabalho pessoal. Já o 1660 traz os bens que comunicam, porque até agora, professor, comunica os bens adquiridos na constância do casamento, beleza. Aí o senhor me fala que um monte de coisa que não comunica, e aí, o que comunica na verdade? 1660, e são chamados de aquestos. O que é aquestos? Aquilo que foi construído na constância do casamento por ambos os cônjuges. Então, o que comunica? Bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Então, a título oneroso. Então, um exemplo aqui, um imóvel adquirido, mesmo que seja em nome apenas de um dos cônjuges, esse imóvel será partilhado. Cuidado só com a questão da subrogação, ok? Se esse imóvel foi adquirido com dinheiro que eu já tinha anterior ao casamento, aí eu tenho que tirar esse valor que era particular. Mas, em regra, adquirimos um bem a título oneroso na constância do casamento, meio a meio, mesmo que esteja no nome de apenas um dos cônjuges. 2. Bens adquiridos por fato eventual. Fato eventual. Com ou sem colaboração do outro cônjuge. O que é fato eventual? Prêmio de loteria, apostas, reality show. Galera, imagina, ganhou na loteria. Pelo regime da comunhão parcial de bens, tem que dividir. Então aquela fala assim, se eu ganhar na loteria eu desapareço, aí eu peço divórcio, beleza, você pode até pedir o divórcio, mas se for o regime da comunhão parcial, vai ter que deixar 50% desse prêmio. Olha só que legal. 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então é óbvio, doação, herança ou legado só para um cônjuge, nesse regime não comunica. Mas a doação, herança e legado para os dois, é óbvio que será comunicada. Isso aqui é interessante. Benfeitorias, todas as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias em bens particulares de cada cônjuge. Isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é na advocacia, quase ninguém sabe. O cara chega lá e fala, eu tô tranquilo, eu tenho 20 casas de aluguéis, só que elas são de herança, então ela não vai ter direito a nada. Aí que você se engana. Ele tinha, na verdade, um loteamento de herança, só lotes, não tinha construído casas. Na constância do casamento, ele constrói as casas. Os lotes realmente não vão comunicar, mas as benfeitorias realizadas serão comunicadas. Vai fazer um levantamento de quanto vale, de quanto foi gasto, e a metade para o cônjuge. Olha só que bacana. Assim, seguindo essa mesma regra, os frutos, tá? Os rendimentos também comunicam. Então imagina, olha, eu tenho 1 milhão, meu patrimônio é 1 milhão de reais rendendo dentro de uma aplicação bancária. E aí fala, eu tô tranquilo, eu tenho esse dinheiro já era meu antes de casar, era bem particular meu, então não comunica. Beleza, senhor. O valor de 1 milhão não comunica, mas todos os rendimentos na constância do casamento, todos os aluguéis que você recebeu, rendimentos de aplicação, deverão ser partilhados. Então, olha só, uma questão que pouca gente sabe na prática e que a lei nos fundamenta. O 1661 ainda fala que considera incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Ele só está reforçando a ideia de subrogação, ou seja, a ideia da substituição. Aquilo que é meu antes do casamento, se eu pego o dinheiro que eu tinha antes do casamento e compro algo na constância do casamento, eu substituí, eu subroguei, e isso
não comunicará, certo? O 1662 ele traz uma presunção, só que ela é uma presunção relativa, iuris tanto, que fala o seguinte: eu entendo que os bens móveis foram constituídos na constância do casamento, então os bens móveis deverão ser partilhados. Então, como é uma presunção relativa, cabe prova ao contrário. Não, esse carro eu já tinha, essa moto eu já tinha. Mas, em regra, se eu não conseguir provar, os bens móveis deverão ser partilhados. O 1663 traz a letra que diz que a administração do patrimônio comum compete a qualquer um dos cônjuges. Então, aquilo que for dos dois, os dois poderão administrar num sistema de colaboração, num sistema de interesse comum, certo? As dívidas contraídas no exercício dessa administração, também ela é uma dívida construída, uma dívida adquirida por ambos os cônjuges. É claro que se ambos tiveram proveito dessa dívida. Por exemplo, compramos uma casa financiada, então é em proveito dos dois. Essa casa é dos dois, a dívida da casa também é dos dois, certo? O 1663, parágrafo 2º diz: a anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos que, a título gratuito, impliquem na cessão do uso ou gozo dos bens comuns, caso da instituição do usufruto ou da celebração de um contrato de comodato de imóvel pertencente a ambos. Então, isso aqui nós estamos falando da autorização. Quer dar algo em usufruto? Precisa da autorização dos dois. Quer ceder algo em comodato? Preciso da autorização dos dois. Claro, os imóveis aqui que eu estou dando exemplo são comuns, são dos dois. Tá. Havendo a malversação, ou seja, aqui no parágrafo 3º do 1663 fala: se eu tiver tendo uma má administração do patrimônio, ou seja, está rolando uma dilapidação do patrimônio, o juiz poderá atribuir a administração apenas a um dos cônjuges. Olha, tô vendo que a pessoa tá fazendo falcatrua, tá pegando nossos bens, tá apostando, fazendo apostas aí, tá dilapidando o nosso patrimônio, tá fazendo jogo de azar. Juiz, não deixe que ele possa administrar os bens, tá? Porque houve uma malversação dos bens ou uma dilapidação do patrimônio. Os bens da comunhão também respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender os encargos da família, ok? 1664. Então, as dívidas contraídas em prol da família, o bem da mulher e o bem só do homem, elas poderão ser incluídas para pagar essas dívidas. No tocante à administração e disposição dos bens particulares, então aqueles bens que eu já tinha antes de casar, a administração compete só a mim, tá? Compete só a mim, é o que o 1665 fala. E para vender, meus queridos, um bem particular, precisaria da autorização da minha esposa? Veja bem, a casa já era minha. Casei e a casa continua sendo minha. Quero vender. Preciso da outorga, uxória, daquela autorização? Vamos ver o que a doutrina fala? É uma discussão que tem um enunciado 340 do Conselho de Justiça Federal do STJ que fala o seguinte: no regime da comunhão parcial de bens, é sempre indispensável a autorização do cônjuge ou seu suprimento judicial para disposições sobre os bens imóveis. Então, mesmo que seja um bem particular, eu preciso da autorização do outro cônjuge. Vai que tem ali grandes benfeitorias, recebemos uma grande quantidade de aluguel.
Isso comunica. As benfeitorias comunicam. Os aluguéis, que são os frutos, comunicam. Então, faz sentido que para que o marido ou a mulher possa vender seus bens particulares nesse regime, os imóveis, tá, que são mais valorosos, que têm mais valor, eu preciso da autorização. E para finalizar, o 1666 fala o seguinte: as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefícios destes não os obrigam os comuns. Então, o marido adquire dívida em prol de um bem particular dele, a mulher não tem nada a ver com essa dívida, ok? Vamos para o regime da comunhão universal. Então, veja bem, antes do casamento tem os bens do marido, tem os bens da mulher. Depois do casamento, só existe um núcleo de bem. Mistura tudo que você trouxe. Então é a comunhão universal. O universo de bens vão comunicar. Está disposto no artigo 1667 a 1671. Professor, então vai comunicar tudo, meus queridos? Quase tudo. Tá bom? Então a regra é essa: comunica-se tanto os bens anteriores ou presentes quanto os posteriores à celebração do casamento. Então há uma comunicação total. Ok. Teria exceção? Teria, tá? O 1668 traz os bens que mesmo nesse regime não vão se comunicar. Vamos ver quais são? Esse rol dos bens incomunicáveis: bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os correspondentes subrogados. Então, recebi uma herança com uma cláusula de incomunicabilidade ou recebi uma doação com essa cláusula, esse bem não entrará na partilha do casamento. E nem os subrogados, ou seja, receba um bem que tem uma cláusula de incomunicabilidade, vendo esse bem e compro outro, esse bem não poderá entrar na partilha. A pergunta: esse bem incomunicável pode ser vendido para o outro cônjuge? Então veja bem, eu recebi uma doação, eu posso vender, ela não comunica com o casamento. Posso vender para o outro cônjuge? A resposta é positiva, desde que eu não esteja diante de uma simulação ou de uma fraude contra credores, tá? Lembrando que a simulação gera a nulidade absoluta do negócio jurídico e a fraude contra credores causa a possibilidade de anulação do negócio jurídico, ok? O que mais que não comunica? Bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. O que diabo é isso? Que nome é esse? Fideicomisso e fideicomissário. Meus queridos, isso aqui, meus amores, é quando eu recebo uma herança e essa herança já tem uma comunicação falando: olha, você vai ficar um tempo com esse bem e depois esse bem será transferido para outra pessoa. Então, olha, fideicomisso é uma forma de substituição testamentária, em que o primeiro herdeiro fiduciário pode ser substituído por outro fideicomissário. Então, um exemplo: um tio morre e deixa um testamento falando: olha, eu vou deixar uma casa para o Lucas até que ele forme na faculdade. Após ele conseguir pegar esses aluguéis dessa casa e formar, então quando ele formar, essa casa passará para o irmão mais novo do Lucas. Então veja bem, não poderia comunicar porque tem um fideicomissário, que seria o irmão mais novo, que está aguardando. Cumpriu o requisito aqui, formatura, transfere esse imóvel para o outro fideicomissário, tá bom? 3.
dívidas anteriores à união. Então, as dívidas anteriores à união não comunicarão nesse regime, salvo as dívidas feitas para os preparativos do casamento. Essas dívidas são chamadas de aprestos. Então, veja bem, eu faço uma dívida com buffet, com fotografia, com salão. Essas dívidas vão comunicar nesse regime da comunhão universal. 4. Ainda não se comunicam nesse regime as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Então, olha só, antes de casar, eu dou uma casa para minha esposa com a cláusula de incomunicabilidade. Legal, né? 5. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659. O que são esses bens? Aqueles bens de uso pessoal, proventos do trabalho, material de trabalho, aquela pensão, meio-soldos, montepios, então nada daquilo que também aqui não comunica. O 1669 fala em relação aos frutos, bem como os acessórios que saem, né, sem diminuir o principal, são comunicáveis, mesmo que sejam de bens incomunicáveis. Então imagina que eu tenho uma casa que recebi da minha esposa por meio de uma doação antinupcial, com cláusula de incomunicabilidade. Essa casa não comunica, mas os frutos dessa casa vão comunicar. Ok? Beleza? Enuncia o 1670, que aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto do capítulo antecedente a respeito da administração dos bens. Então, vamos administrar os bens aqui da mesma forma que nós vimos lá na matéria de da comunhão parcial. Tá? Vamos fazer uma administração em conjunta. Os bens particulares, quem administra é dono de cada um no seu cada qual administra ali os seus bens. Se tiver havendo a dilapidação dos bens, eu posso pedir para o juiz bloquear aí, fazer um suprimento judicial para que só um administre. Então, as mesmas regras de administração. Extinta a comunhão. Então, acabou aqui o casamento. Cessará a responsabilidade de cada um para os credores do outro. Então, acabou o casamento, dissolveu. Você está devendo aí, você vai dever. O que eu estou devendo, eu vou dever. E vida que segue. A não ser que eu comprove que aquela dívida foi em prol do casal, da família do casamento. E aí, vamos para o regime mais maluco que existe na face da Terra. É um regime que você nunca vai ver na sua vida. Você nunca vai deparar com esse regime na prática. Ninguém usa esse regime, ok? Que é a participação final nos aquestos. Olha só que maluquice. Esse aqui, meus queridos, é um regime europeu. É um regime que, salvo engano, foi criado na Áustria. É coisa de europeu. É coisa de gente diferente da nossa cultura. É um regime que as pessoas têm que ter uma grande organização, tem que ter tudo anotadinho, tem que ter tudo guardado para comprovar. Porque como que funciona? Durante o casamento, então veja bem, ó, lá a gente estava vendo, ó, antes do casamento e depois do casamento. Aqui é diferente. Aqui nós vemos durante o casamento e dissolvido o casamento. Então, durante o casamento é como se fosse um regime da separação total. Durante o casamento, cada um tem os seus bens que não comunicam. Fechou. Os bens particulares, que nós vamos ver quais são. Dissolvido o casamento, o que vai ser analisado? Os bens
os aquestos, que são os bens de esforço comum, para a gente fazer uma análise, pagar as dívidas e ver o que sobra para a gente dividir. Então, olha que coisa maluca. Durante casamento, há uma separação total de bens. E no caso da dissolução do casamento ou da sociedade conjugal, vai haver algo próximo à comunhão parcial. Cada cônjuge terá direito a uma participação daqueles bens para os quais colaborou para a aquisição, devendo provar o esforço comum para tanto, para comprovar os aquestos. Olha que maluquice. Então, nesse regime, cada cônjuge vai ter um patrimônio próprio. E lá na dissolução, nós vamos ver aquilo que foi adquirido a título oneroso, por esforço mútuo, fazer um balanço para dividir. Então, olha que maluquice que é essa situação. Tá, vamos ver então durante o casamento. Então, durante o casamento, a gente falou, olha, os bens não se comunicam. Então, durante o casamento é como se fosse uma separação total. Cada um tem os seus bens aqui. Tá? Ok. Vamos ver então quais são esses patrimônios particulares, aquilo que é de cada um. E está lá no 1673. Deve deixar claro aqui, meus queridos, que os bens particulares têm uma administração exclusiva, é meu, eu administro isso da forma que eu quiser, e eu posso, inclusive, alienar os móveis sem a autorização do outro cônjuge. Aqui tem uma divergência doutrinária, mas entendemos que até aqui nesse regime, para alienar bens imóveis, eu precisaria de uma outorga, porque senão lá no final, se eu gerei prejuízo para minha esposa, eu vou ter que pagar cada centavo desse prejuízo. Então, ocorrendo a dissolução do casamento, vamos aplicar a participação final nos aquestos. Deverá ser apurado o montante dos aquestos, ou seja, aquela parte que comunicou, excluindo a soma dos patrimônios próprios. Então, vamos ver o que é patrimônio próprio, o que não comunica. Bens anteriores ao casamento ou subrogados, os bens que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão, sucedeu, vem herança, vem para minha herança, ou por liberalidade, recebi de doação, e as dívidas relacionadas a esses bens aqui, que eu acabei de elencar. Beleza. Em suma 1674, ele diz, olha, esses bens não se comunicam, uma vez que são anteriores à união. Olha que coisa maluca. O 1675 fala o seguinte, olha, se quando a gente for divorciar e a gente for apurar aqui nosso montante, né, os aquestos, aquilo que teve, esforço mútuo, será computado doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. E esse cônjuge que sofreu aqui a lesão, ele poderá reivindicar isso. Beleza. Se eu estou lendo reivindicar, eu vou imaginar, eu vou entrar com uma ação reivindicatória, erro da letra de lei, tá? Porque nós vimos que aqui a reivindicação é uma ação própria, tá? Então, olha o que a doutrina fala, olha, anota-se que a realização da doação sem a outorga conjugal, ele é um ato passível de anulação, com prazo decadencial de 2 anos. Então, eu não entro com ação reivindicatória. Eu entro com ação anulatória dessas doações feitas sem o consentimento do outro cônjuge. O valor dos bens alienados em detrimento da meação deve ser incorporado ao monte partível, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros. Então, o valor de bens que foram vendidos em detrimento da meação, para a gente fazer aqui a metade, a participação, vai ser incorporado lá no monte partilhável. Quanto às dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges,
somente este vai responder, olha, veja bem, eu fiz uma dívida, depois que eu divorciei, essa dívida é só minha, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro do casal. Aí vai que eu fiz uma dívida para terminar de pagar uma dívida do casamento. Isso aí poderá ser comunicado. Se um dos cônjuges solveu, o que é solveu? Saldou uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento desse deve ser atualizado. Então vamos lá, corrigir juros e correção monetária até a data da dissolução e terá que ser pago, ok? É o que diz o 1678. No caso dos bens adquiridos pelo trabalho conjunto, ou seja, de ambos os cônjuges, nós vamos separar aqui uma cota em critério de condomínio. É de acordo com o trabalho, é de acordo com o valor que eu agrego. Então, se eu agreguei 4 vezes mais, eu tenho 4 cotas a mais. Se nós agregamos de maneira igual, nós temos cotas iguais. Vai funcionar igual um condomínio. As coisas móveis em face de terceiros presume-se no domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Por outra via, já os bens imóveis são de propriedade do cônjuge que constar no registro. Então aqui a casa só está no nome do Lucas, eu entendo que essa casa é do Lucas, salvo impugnação dessa titularidade. E aí quem impugna essa titularidade deve provar, o ônus da prova é dessa pessoa, e fala, essa casa também é minha porque eu ajudei dando 100 mil reais, está aqui o extrato. Nos termos do artigo 1682, meus queridos, o direito aí à meação, a divisão lá dos aquestos no final do casamento, esse direito ele não pode ser renunciável, ele não pode ser cedido ou penhorável, ok? Eu não posso renunciar, não quero nada da meação. Eu vou ceder já para um terceiro. Pode penhorar e tô com a dívida, vou oferecer para que seja penhorado. Não, pega isso e depois bota fogo, ok? Mas você não pode renunciar, não pode ceder e não pode ser penhorado, certo? É a regra do 1682. O 1683 ele fala basicamente o que a gente está tratando. No final, vamos apurar aquilo que tem para ser dividido e vamos até a data que cessou a convivência e vamos partilhar. Se não for possível fazer a divisão de todos os bens, tem uma fazenda muito grande, tem muitas casas e é difícil agora a gente dividir. Vamos calcular o valor de algum ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Então ele tem que me passar 1 milhão. Só que ele não está com dinheiro agora. Então você vai me passar a fazenda, que vale 1 milhão. Vamos fazer uma combina aqui. Uma coisa substitui a outra. Por fim, não sendo possível realizar a reposição em dinheiro, que é o que eu acabei de falar, vai rolar uma autorização judicial para que esses bens sejam alienados até que seja paga a minha cota à parte. Ou faça aí uma subrogação. Pega a fazenda no lugar de vender, ou de vender está difícil. Pessoas não estão com dinheiro para comprar. Então, às vezes, é melhor pegar o bem, esse bem valoriza. E aí, para finalizar, o 1686 fala, olha, que as dívidas de um dos cônjuges, quando superior à sua meação, então, olha, a minha meação eu vou ter que receber 200 mil, só que eu tenho 500 mil de dívida. Não obriga ao outro, nem os seus herdeiros, ok? É óbvio, dívida sua, com bens seus, problema seu. E aí, para finalizar, um dos mais simples, regime da separação total de bens, 1687 e 1688. Olha como é que é. Antes do casamento, eu tenho bens do marido e bens da mulher. Depois do casamento, continuo tendo bens do marido e bens de mulher separado. Não há nenhum tipo de mistura do patrimônio. O que é seu,
o que é meu é meu. Então, posso alienar, gravar ônus real, dar em hipoteca, dar em garantia sem autorização do outro cônjuge, ok? No regime da separação total de bens. E deixa eu falar uma coisa importante. Cada cartório tem um procedimento próprio. Isso é fascinante na prática. Então tem cartório que você vai chegar lá para vender uma casa no regime da separação total e mesmo assim vai pedir a anuência do outro cônjuge. Aí você vai falar, meu amigo, a lei é clara. Não, não, doutor, aqui a gente faz assim. Aí ou você tem que fazer ou você pede aí um suprimento judicial para poder fazer em face do cartório. Então aqui é o único regime que eu posso alienar sem a outorga conjugal, ok? Alienar bens imóveis. O que deve ficar claro? Por mais que cada um tenha os seus bens, ambos os cônjuges deverão contribuir para as despesas do casal, na proporção de seus rendimentos, salvo estipulado em contrário no pacto antinupcial. Aí seria um casamento bem frio, hein? Vamos casar no regime da separação total, nada comunica, e o que é seu, você faz suas despesas e eu faço as minhas, de acordo com o nosso pacto antinupcial. Olha que beleza, pode ser feito dessa forma. Ok, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês, obrigado pela participação, dúvidas eu estou à disposição. Um forte abraço, tchau, tchau.